Olá! Bom dia. Estás bem disposta? Super, super. E você, como é que está, Joana? Está tudo bem. Nuno, só dar-lhe aqui a informação, eu habitualmente estaria em Nampula, em Moçambique. Ahm, vim visitar os meus pais, portanto, eu estou a morar em Moçambique, vim visitar os meus pais e estou com dificuldade em regressar por causa do visto. Isto do Covid veio baralhar aqui pronto, as ideias todas, mas pronto, e fica desde já o convite. Não sei se já teve a oportunidade de ir a Nampula, mas um dia que vá, teremos muito gosto em recebê-lo na nossa academia. Obrigado. Por acaso tenho familiares que Uhum. eram ensinados e Sim, têm algumas raízes, nasceram lá, mas não conheço Moçambique, fala muito bem. Estou sim. a visitar um dia. Não, eu acho que sim, é mesmo mergulhar numa realidade tão distinta da nossa por bons e maus motivos, pronto, como tudo, mas acho que vale a pena e não deixe de passar em Nampula, que vale a pena também. Claro que sim. Se calhar aguardávamos só aqui mais uns minutinhos, que acredito que elas estão a juntar. Se Problema. não... Ok, obrigada então. Olá, Aline. Oi, Bem disposta? sim, sim. Não acredito que ainda mais algumas se juntarão, mas acredito que já passaram 5 minutos também, se quiser dar início. Não tem problema. Eu confesso, eu estou aqui a mandar uns e-mails, portanto Ah, fiquem é? Pronto, pronto. mais um bocadinho, esperamos. Se quiserem que eu avance, também avanço, mas estou bem de tempo, está bem? Não se preocupem. Sim, sim. Ok, sem problema.
Pronto, Nuno, eu acredito que se calhar podemos mesmo dar aqui início. Eu se calhar ia só sugerir que as meninas ligassem um bocadinho a câmara para o Nuno também conhecer aqui os rostos que estarão por trás dos telemóveis, dos computadores, pronto, seja do que for. Não sei se elas me conseguiram ouvir. Sim. Então se puderem ligar só um bocadinho as câmaras para dizermos assim um olá a todas. Obrigada, Aline. Não sei se as tuas manas estão a ouvir, mas... sim. Olá, Laila. Olá, bom dia Olha a todas. aí, Mércia. Pronto, vou-vos deixar então aqui. Nuno, estarei por aqui, está bem? Qualquer questão, alguma coisa que possa ser útil. Até já. Claro que sim, obrigado. Bom dia. O meu nome é Nuno Gonçalves, sou um dos cofundadores da Doctorino, uma plataforma de marcações de consultas online. Para além deste projeto que em parceria com os meus sócios desenvolvemos o ano passado, detenho também uma agência de marketing digital há mais ou menos 3 anos e meio, uma área também em desenvolvimento. O nosso setor, o nosso core business é essencialmente a área da saúde também. Temos alguns clientes na área da medicina dentária, alguns na parte da cirurgia estética e plástica, parte de nutrição, fisioterapia e reabilitação. E portanto tenho estes 2 polos e estas 2 frentes onde trabalho permanentemente. Desde já também agradecer aqui o convite para poder falar um bocadinho sobre a minha experiência, sobre o meu conhecimento e de alguma forma depois também poder responder algumas perguntas que possam ficar. Eu iria centrar aqui o meu pequeno pitch, ou a minha pequena apresentação mais focada na parte da Doctorino, que eu acho que pode ser um dos projetos mais interessantes, porque foi um projeto que começou de raiz, numa época também onde apareceu o Covid e, portanto, houve aqui uma série de reestruturações e de alguns processos rápidos que teriam que ser tomados e, portanto, eu acho que seria interessante para vocês tomarem conhecimento do step by step e da forma como nós implementamos isto em pouco tempo. Eu iria então começar pelo início, pela forma como surgiu a Doctorino, como nós criámos, como nós desenvolvemos e como tornámos uma ideia em algo real. Como eu vos disse, eu tenho uma agência de marketing digital e nenhuma das minhas reuniões com um dos meus clientes, no final de uma reunião de report, tivemos a falar um bocadinho e este meu cliente, que é o José, é um dos nossos sócios, o José Cautela, é médico dentista, ele falou comigo abertamente e disse que tinha uma ideia e gostava de implementar, tinha sentido que em alguns momentos alguns pacientes até sugeriam este tipo de modelo e curiosamente esta tinha sido uma ideia que eu já tinha pensado ou explorado anteriormente, mas que efetivamente ainda não tinha colocado em prática. E parece que naquele momento se fez ali o casamento perfeito e 2 pessoas que, no fundo, entre agência e cliente, encontramos aqui uma forma de trabalhar. Portanto, a partir daí, não deixámos a ideia morrer, entre aspas, começámos a desenvolver a ideia, o nome, um bocadinho o modelo de negócio, como é que ele podia ser estruturado, e trouxemos a jogo depois mais um elemento que é o Hugo Botelho, também faz parte do projeto, e no fundo é alguém que também já tinha algum conhecimento a nível de startup, ele esteve durante os últimos 10 anos em Paris, na Alemanha e em Espanha a desenvolver também alguns projetos de startups pessoal, e coincidiu também a vinda dele para Portugal, o regresso dele para Portugal, após ter vendido as suas empresas no estrangeiro, e acabámos por juntar aqui um grupo de 3 elementos muito fortes, para podermos desenvolver então aqui o nosso projeto. Como nos faltava uma base tecnológica forte, nós quisemos rapidamente encontrar um elemento que nos pudesse dar esta parte de desenvolvimento da plataforma, que no fundo é o nosso produto, não é? É a plataforma tecnológica. E mais uma vez tivemos a felicidade de encontrar um elemento aqui no nosso círculo de conhecimentos, que é o Tiago, que é o nosso 4º e último sócio, que é um médico de formação. Ele é médico de formação, nunca exerceu medicina,
mas sempre teve um carinho especial pela parte tecnológica, até na parte dos projetos de tese e de alguns trabalhos de curso, desenvolveu sempre alguns projetos, alguns trabalhos no que toca à parte da tecnologia e da inteligência artificial para a área da medicina dentária. Então, juntámos aqui estas peças todas do puzzle e fizemos com que o projeto pudesse dar o arranque. Como é que isto tudo começou? Numa primeira fase foram distribuídas algumas pequenas missões, nomeadamente aquelas que são mais estruturais, começa tudo pela uma ideia e passar tudo para papel, ainda que sejam rascunhos, rabiscos, o que quer que seja, tudo é válido, mas não seja para depois nós selecionarmos o que é melhor, o que é pior, o que é que poderá fazer sentido. Começámos a desenhar o nosso modelo de negócio, ou como isto poderia funcionar, a nível prático. A partir daí foi desenvolvido também um business plan, que é super importante no que toca à parte financeira, para podermos fazer um levantamento de custos, de valores, de investimentos, e depois passámos para a terceira fase, que foi o desenvolvimento da plataforma por parte do Tiago, e obviamente em parceria também comigo, que tem sempre uma componente mais de marketing do que propriamente do resto da equipa. Portanto, nós conseguimos rapidamente, em menos de 2 meses, conseguir implementar tudo o que nós queríamos, toda a base estrutural, que contemplava o modelo de negócio, a parte financeira ou a base financeira e a parte tecnológica, e em meados de janeiro, fevereiro já estaríamos no mercado. Okay? Começámos a fazer as primeiras comunicações através de social media. Arrancámos também com um programa através da Startup Lisboa que nos deu algum apoio para o desenvolvimento de alguns processos. Iniciámos também um processo interessante com a área da assessoria de imprensa e relações públicas, porque no fundo, quando sai um novo modelo de negócio, uma nova empresa, há sempre a necessidade de podermos também chegar o mais rapidamente possível a uma outra dimensão, que é o mundo económico, o mundo do empreendedorismo, até mesmo de lifestyle e saúde e bem-estar. Portanto, tivemos também aqui o apoio de uma assessoria de imprensa forte, complementando obviamente depois com o trabalho de social media, de produção de conteúdo, com artigos de blog, criação de algumas fotografias, apoio à plataforma, e portanto conseguimos implementar rapidamente o projeto. Falando agora na gênese do projeto e o que é que ele faz exatamente. A Doctorino, como eu dizia no início, é uma plataforma de marcação de consultas online. Ou seja, da mesma forma que existe algumas plataformas que vocês eventualmente devem conhecer, que é o Booking para fazer o agendamento para hotéis, ou o Airbnb para pequenas casas, ou até mesmo o Zomato e o TheFork, por exemplo, aqui em Portugal funciona muito bem para o agendamento de restaurantes. No fundo, a Doctorino tem o mesmo modelo, mas para a área da saúde. O que é que nós identificamos? Qual é que foi o verdadeiro problema? Foi efetivamente aqui a falta de uma plataforma que pudesse juntar médicos e pacientes, ou seja, conseguíssemos fazer aqui um match. Uma das grandes preocupações que nós tivemos a nível global é a falta de tempo ou a forma complicada com que atualmente, ou que anteriormente, se fazia uma marcação de consulta. Para vos dar aqui um exemplo rápido, aqui em Portugal, se nós quisermos procurar um dentista, por exemplo, o mais certo era alguém perguntar a um amigo ou perguntar a um familiar se conhece, ir procurar nas redes sociais e tentar identificar um espaço ou uma clínica onde pudessem fazer um determinado tratamento. A partir daí, há o processo normal de ligar, ser atendido ou não, enviar um e-mail, fazer um pedido, enviar um SMS e, portanto, mesmo depois de chegarmos ao contacto com as recepcionistas, nem sempre há aquela disponibilidade no dia que nós queremos, ou então é feriado, ou então a médica não está, e no fundo acaba por ser um processo um pouco doloroso, ok? Doloroso no sentido de, como não é instantâneo, como nós não conseguimos resolver rapidamente o que queremos num curto espaço de tempo, o que estava a acontecer, e o que ainda acontece, acredito eu, é que algumas pessoas acabam por não querer fazer marcações de consultas ou não se deslocarem a algumas instituições, organizações de saúde, para poderem, no fundo, fazer os seus tratamentos, fazer análises, o que é que seja. Ok? E, portanto, o que nós queríamos verdadeiramente era facilitar este processo. E este processo, muitas vezes, pode ser simplificado. Na verdade, é simplificado. O que é que nós temos atualmente na Doctorino? Temos uma plataforma com 3 campos de pesquisa. Temos especialidade. Atualmente nós temos mais de 1.300 profissionais, divididos por 50 especialidades. Especialidades como dermatologia, oftalmologia, medicina dentária, medicina estética, neurologia. Portanto, temos um leque grande de oferta a nível de especialidades.
E para cada especialidade destas, nós temos agrupado uma listagem de profissionais, ok? O que é que temos que fazer a seguir? Após escolher a especialidade, escolhemos a área demográfica. Lisboa, Porto são as zonas mais fortes. No entanto, já começamos a estender um pouco mais algumas zonas do país, onde também já é possível fazer este tipo de marcações físicas, ok? O terceiro campo é o seguro de saúde. O que é que acontece? Muitas pessoas em Portugal que têm seguros de saúde, normalmente querem pesquisar clínicas ou espaços que estejam contemplados com estes seguros. Então, o que é que acontece? Alguns portugueses, alguns pacientes precisam de ir aos sites dos seguros de saúde para perceber quais é que são as clínicas onde podem fazer uma marcação e só depois vão à clínica para fazer a marcação. Portanto, até este processo é um pouco mais prolongado. E então, o nosso terceiro campo é opcional, que é a escolha do seguro de saúde. Após escolhermos a especialidade, a área demográfica e o seguro, fazemos um search e rapidamente fazemos uma pesquisa e rapidamente nós encontramos uma listagem de profissionais junto da minha área demográfica, e eu a partir daí posso fazer a citação do médico que eu pretendo fazer a marcação. Imagina, tem 10 opções, podem selecionar os 10, ver exatamente o que é que difere um do outro, ok? Pode ser preço, pode ser o currículo, pode ser simplesmente a subespecialidade daquele médico, não é? Dentro, por exemplo, da área de dermatologia, pode haver a dermatologia de prevenção, de remoção de sinais, de acompanhamento, para peles atópicas, por aí fora, e, portanto, pode estar mais associado com este tipo de escolha. A partir daí, o que é que nós temos dentro do perfil do médico? Temos o tipo de consulta que o médico faz, temos o dia e a hora, ok? Portanto, a partir daí fazemos a seleção exatamente do que escolhemos, e depois, no fim, basta adicionar os dados pessoais e fazer a marcação. O que é que acontece de seguida? O profissional de saúde recebe uma notificação como aquela slot já está preenchida, aquela consulta. De igual forma, o paciente recebe uma confirmação de marcação de consulta e 24 horas antes da consulta se realizar, há uma notificação por SMS e por e-mail, ok? Como é que isto funciona a nível dos profissionais? A agenda que está disponibilizada em cada perfil é uma agenda que foi previamente selecionada pelos profissionais. Porquê? Nós não temos as agendas todas sincronizadas com os softwares de gestão das clínicas ou dos médicos. Nesta fase do projeto nós não conseguimos fazer integração. Existem milhares de software de gestão e a nível tecnológico seria muito intenso e muito doloroso a nível financeiro, ok? Portanto, o que é que nós fizemos? Antecipámos, todos os profissionais de saúde têm uma espécie de um back-office, ok? Um back-office digital, onde previamente selecionam as slots que querem disponibilizar para marcação de consulta, ok? Ou seja, eu, médico, faço marcação para daqui a 2 semanas de todas as slots que eu quero deixar em aberto, ok? O que é que isto me vai dizer? Que quando eu colocar online na minha agenda, as pessoas que efetivamente estão à procura de fazer uma marcação e que a façam, existe 100% de certeza que aquela consulta vai acontecer, porque ela já foi previamente selecionada, ok? Uma das nossas maiores dificuldades, ou uma das maiores dificuldades ao início, em alguns profissionais, era conseguirmos convencê-los de que este era um modelo que funcionasse para eles, ok? Porquê? Porque alguns médicos, felizmente, até têm agendas bastante preenchidas. Aqui, a ideia que foi transmitida em alguns destes profissionais foi nem sempre agendas preenchidas são um significado de um aumento grande de volume de negócio. Ou seja, às vezes os médicos podem ter agendas preenchidas com pequenos tratamentos com pouco valor acrescentado. Ou seja, podem ser tratamentos apenas só de acompanhamento ou tratamentos que eles nem gostam muito de fazer e não têm muito retorno. Então o que nós sugerimos a alguns destes profissionais foi: coloquem apenas os horários, por exemplo, onde têm menos consultas. Por exemplo, à segunda-feira de manhã sabem que normalmente não é uma data ou uma hora que não tem muitas consultas. Então, adicionem esse slot. Por sua vez, adicionem também um tipo de tratamento que seja mais vantajoso para vocês e comecem a testar. Ok? Portanto, para os pacientes a plataforma é 100% gratuita, ok? Não tem qualquer custo. Da igual forma que vocês querem fazer uma marcação para um restaurante, um hotel ou um motel ou uma casa, não tem qualquer custo, não é? Para além, obviamente, do custo da consulta ou do restaurante. Para o profissional, obviamente não pode ser assim,
E, portanto, o nosso modelo de negócio assenta da seguinte forma. Atualmente, a plataforma é gratuita, ok? Porque o que nós queremos, acima de tudo, é que haja um modelo de adaptação e que os profissionais percebam que, a partir da Doctorino, estão a receber consultas gratuitamente, ou seja, não estão a pagar para ter novas consultas, porque hoje em dia o marketing digital associado à área da saúde, e eu que trabalho no marketing digital na área da saúde sei como funciona, há um esforço financeiro, não diria avultado, mas um esforço financeiro intenso para conseguir ter novas consultas. E o que a Doctorino diz é que neste espaço de consultas gratuitas, sem qualquer custo associado, é uma vantagem. Portanto, vocês podem estar a receber novas consultas sem necessidade de terem investir neste momento em marketing. Portanto, atualmente o período é gratuito, queremos adotar uma boa experiência por parte do profissional a partir do nosso período experimental. Existe um FII associado por mês, pode começar nos 50 euros por mês. Okay? Este é um valor muito, muito reduzido face ao valor que estes médicos podem ganhar de futuro, portanto, em apenas uma marcação já estão a compensar todo o valor que estão a investir por mês, portanto, é muito compensatório. Portanto, este é um modelo que queremos implementar logo que exista um período forte de consultas, ou seja, nós não queríamos pedir a um profissional de saúde que nos pagasse o que quer que seja sem ter consultas, isso não faria sentido, portanto, nós temos que primeiro dar para depois receber. E este dar é interessante que ou seja, nós tínhamos previsto um período de 3 a 4 meses para podermos testar o produto e a partir daí apresentar o nosso modelo de monetização. No entanto, não foi possível por causa da questão da pandemia e o mais provável é que este modelo de monetização só vai acontecer a partir do próximo trimestre de 2021. Okay? No entanto, nós estamos estáveis e portanto, permite-nos a nós ter este modelo ativo ainda. Okay? Voltando um bocadinho atrás e contando um pouco mais o percurso, nós tivemos aqui o início do nosso desenvolvimento da plataforma, em meados de janeiro e fevereiro implementámos a plataforma e depois de já estarmos a criar aqui alguma atração e começarmos a movimentar bem aqui as nossas consultas, começámos a fazer um trabalho intenso de recolha e de prospecção do mercado para conseguirmos trazer mais profissionais para a plataforma, não é? Aconteceu o Covid. Portanto, em meados de março é feito o lockdown, portanto existe aqui um medo extensivo a todas as áreas e, portanto, nós ficámos um pouco atrapalhados, digamos assim, numa primeira fase. Porquê? Porque a nossa base de trabalho funciona com consultas presenciais. Portanto, alguém faz um pedido de marcação de consulta e depois desloca-se à consulta para fazer o determinado tratamento, o que quer que seja. Mas rapidamente nós percebemos que podíamos reinventar no meio desta pandemia. Nós já tínhamos previsto no início do ano que o serviço de videoconsulta seria algo que nós queríamos implementar a curto prazo. Okay? Estava projetado, nós sabíamos exatamente que esse era um dos caminhos, uma das verticais que queríamos atingir. No entanto, nunca pensámos que fosse tão rápido quanto esperado. Então, nós, em meados de 15, 16, foi logo imediatamente a irmos todos para casa, percebemos que era aquele momento ideal para ativarmos rapidamente a videoconsulta. Fizemos um sprint de 3, 4 dias intensamente, criámos uma parceria com um provider de videoconsulta, portanto teria que ser uma plataforma que estivesse encriptada e que pudesse salvaguardar todo o tipo de informação que estaria a ser disposta nesta videoconsulta. Portanto, e rapidamente, em menos de uma semana, conseguimos trazer a jogo a videoconsulta. Okay? Portanto, o modelo é muito semelhante com o atual, okay? Portanto, as pessoas identificavam os profissionais, escolhiam o tipo de consulta, neste caso era a parte da videoconsulta, não era? Faziam então o preenchimento com a data e a hora, os dados pessoais e com a particularidade que esta videoconsulta era pré-paga, ou seja, após o clique para a marcação de consulta, remetia para uma plataforma de pagamento. Okay? Portanto, as pessoas faziam o pagamento antecipado e 24 horas antes recebiam então o link por e-mail e por SMS e por e-mail para que possam aceder à sala virtual. De igual forma, o profissional também recebia uma notificação com o tal link e esta é uma sala totalmente encriptada e salvaguardada para que nenhuma informação pudesse ser transmitida fora desta sala virtual. Uma particularidade desta sala virtual é que efetivamente ela conseguiria também anexar alguns documentos, o que é muito viável para quem quer apresentar algumas análises clínicas, até mesmo se o profissional também quiser passar algum tipo de informação, alguma prescrição médica por aí fora. Ainda que aqui em Portugal exista a prescrição eletrónica,
existem sempre alguns pedidos de alguns exames que possam ser feitos e, portanto, a plataforma também já o permite. Posso-vos dizer que entre março, abril e junho, nós temos mais de 600 videoconsultas realizadas neste período, sobretudo associadas à saúde mental. Muitas consultas de psicologia. Obviamente que isto era o reflexo do que estava a acontecer, portanto houve muitas pessoas que sofreram de alguma ansiedade, alguma depressão e ansiedade, e portanto o papel da psicologia neste campo foi muito importante. Obviamente que para além da parte da psicologia também tivemos muitas consultas de clínica geral, nomeadamente para alguns pacientes que precisavam de fazer novas prescrições médicas, de continuar as suas terapêuticas médicas e não se sentiam muito confortáveis, ou na verdade os hospitais também estavam pelas costuras, então recorreram à videoconsulta para pedir nova medicação ou novas prescrições médicas a partir da videoconsulta. Para além disso, também coincidiu com uma fase em que o nosso Sistema Nacional de Saúde estava um pouco, ou verdadeiramente prejudicado pelo volume grande de situações que estavam a acontecer, nomeadamente os hospitais cheios, a própria linha Saúde 24, que é uma linha de apoio à saúde em Portugal, que permite que rapidamente faça uma pequena triagem, encaminhar então os pacientes para as urgências se necessário. Foi também importante porque nós também disponibilizamos os nossos profissionais para não substituir a linha de 24, mas no fundo também dar aqui algum apoio se necessário. Portanto, a videoconsulta ainda permanece nos tempos de hoje e continua a ter também o seu volume diário de videoconsultas. Hoje em dia já se alarga por algumas outras especialidades, portanto a plataforma está estável, funciona muito bem, tanto o paciente como o profissional acabam por estar bastante relacionados e há a curva de adoção é muito pequenina, portanto é fácil a adaptação à plataforma, até porque é só preciso clicar no link e a plataforma está a funcionar, quer seja em telefone, quer seja no próprio computador, funciona muito bem. Após este período de videoconsulta e depois de ser feito o desconfinamento, começámos obviamente a começar a dar novamente os primeiros passos com o intuito de ajudarmos também as pessoas a criarem maior confiança na plataforma, poderem marcar. As clínicas também abriram, portanto também ajudámos bastante aqui os profissionais a novamente levar mais pessoas às suas clínicas. E portanto depois, durante este período de desconfinamento, obviamente depois colocou-se o verão, as pessoas acabam por estar um bocadinho mais desligadas ou menos ativas no que toca à questão da pandemia. E durante esse período achámos também que seria muito interessante nós explorarmos uma nova característica na plataforma, que era as consultas ao domicílio. Porquê? Porque rapidamente também começámos a perceber que havia algumas pessoas que não estariam muito confortáveis em deslocarem-se aos hospitais por medo de contágio ou porque efetivamente as consultas também foram adiadas. E por outro lado também sentimos que no que toca à parte das pessoas mais idosas que havia um risco muito grande de contágio também, não é? Ou as próprias deslocações nem sempre eram fáceis. E portanto nós tivemos aqui então um modelo que poderia fazer sentido, que é, por um lado, nós estamos a disponibilizar um médico para ir à casa de alguém que tenha, por exemplo, mobilidade reduzida, como os senhores de idade, os idosos, ou até mesmo pais que tenham bebés ou crianças e que também não se queiram expor a este tipo de situações. Portanto, o que é que aconteceu? Nós fizemos então contacto com os nossos parceiros de negócio, portanto no fundo algumas clínicas com quem já trabalhávamos e sugerimos este modelo. Este modelo já está ativo atualmente, nós temos uma parceria com um grupo hospitalar que nos permite fazer mais uma vez o agendamento pela plataforma, sendo que aqui o tipo de consulta é variado, ou seja, já não precisamos já não é obrigatoriamente a consulta presencial, não é a videoconsulta, é o domicílio, portanto temos mais uma característica a juntar-se a estas duas, portanto alguém que queira fazer uma consulta ao domicílio terá então só que selecionar os profissionais que podem fazer as consultas ao domicílio, selecionar a morada, por aí fora, e a partir daí existe uma deslocação ao próprio domicílio. Obviamente que numa primeira fase nós
não estamos em todo o país, portanto estamos sobretudo estamos em Lisboa e na Grande Lisboa, portanto ainda conseguimos ir chegar a uns conceitos um pouco mais afastados de Lisboa, e portanto estamos a testar o modelo para já em Lisboa e depois a partir daí podemos migrar para o Porto, que no fundo é a segunda grande capital de Portugal. O projeto está a funcionar muito bem, ou seja, esta característica está a funcionar muito bem e portanto é algo que também queremos explorar a longo prazo e que percebemos que também existe pessoas interessadas neste tipo de serviço. Por fim, adicionamos mais uma característica à plataforma que também nos fez sentido, que era a urgência. Não é uma emergência, é uma urgência, portanto acaba por ser um bocadinho diferente. Porquê? Porque nós quando queremos uma emergência vamos rapidamente ao hospital ou vamos às emergências de alguma organização e no fundo o que acontece é que nós com este serviço de urgência conseguimos mais uma vez listar profissionais que tenham essa disponibilidade, ou seja, disponibilidade imediata, e o que acontece é que nós conseguimos salvaguardar que no prazo entre 1 e 2 horas temos alguém do outro lado para poder fazer o acompanhamento dessa urgência, ok? Muitas vezes essas urgências estão associadas, por exemplo, a um filho, por exemplo, que caiu ou que bateu com a cabeça numa porta, ou alguém que possa começar com algum tipo de sintoma, ou começar a ficar com alguma pele um pouco irritada, ou estar com um pouco de náuseas, ou dores de cabeça. Portanto, no fundo, esta consulta de urgência é também uma videoconsulta, mas é uma videoconsulta que é feita em tempo recorde, digamos assim, porque a partir do momento que alguém seleciona este tipo de consulta, nós conseguimos rapidamente alocar um profissional para falar com este paciente e no fundo o que nós fazemos aqui também é um papel ou os profissionais o que fazem, um papel de sugestão e de análise rápida de uma pequena triagem para depois a partir daí conseguirem saber o que fazer. E, portanto, temos atualmente esta estrutura, portanto, temos a consulta presencial, temos a videoconsulta, o domicílio e a urgência. Estes são modelos que estão a operar, que estão a funcionar. Temos tido, neste momento, maior procura pelas consultas presenciais e pela videoconsulta. Okay? Os domicílios estão a ser gradualmente inseridos e comunicados também na nossa empresa, mas acreditamos que também a curto prazo podem ter alguma vantagem. A nível de marketing, até porque é um bocadinho a minha área, acho que poderá fazer sentido explorar um pouco também esta parte. Nós temos aqui elos diferentes ou frentes distintas. Por um lado, nós temos os pacientes, no fundo a população, digamos assim, e depois temos os profissionais. Se quisermos tornar isto um pouco mais profissional, temos o B2B e o B2C, não é? E na verdade, o que é que nós temos que fazer? Temos que comunicar de formas diferentes, porque o paciente quer saber, muitas vezes não é o que o profissional quer saber. Então, alocamos dentro das redes sociais disponíveis um conjunto de informações que possam afetar ambas as partes. Ou seja, para a parte dos pacientes, nós utilizamos em grande parte o Facebook, o Instagram, e também existe uma plataforma que é o Google My Business, que no fundo funciona como uma forma de comunicar algumas notícias, mas não é a rede social, é meramente informativo e portanto não tem muita expressão. Dentro destas duas plataformas, o Facebook e o Instagram, nós procuramos essencialmente informar e sugerir os nossos pacientes, a nossa comunidade, digamos assim, para o cuidado e para também saberem algumas questões relativamente à área da saúde. O que é que nós fazemos gradualmente? Inserimos conteúdo informativo, como por exemplo artigos de blog que falem em determinadas áreas da saúde. Por exemplo, aproxima-se o frio. Nós fazemos conteúdos ou produzimos conteúdo no sentido de informar as pessoas para, por exemplo, as 2 ou as 3 dicas para poder prevenir uma constipação, ou por exemplo, existe uma altura do ano em que o cabelo cai mais, e explicar porque é que o cabelo cai mais, por causa do outono, a época do ano é propensa, há menos sol, há mais frio, a questão das frieiras, por exemplo, ou seja, tentamos ser sempre bastante informativos e integrativos, ou seja, para no fundo também criarmos aqui um engagement entre a nossa marca e os pacientes, ou a comunidade. Portanto, no fundo o que nós queremos é levar a que mais pessoas se envolvam com a plataforma, percebam que daqui há um parceiro amigo,
e que em algum momento pode ser útil na vida dessas pessoas. Para além desta questão da produção dos artigos, nós também procuramos também apresentar as nossas conquistas, digamos assim, que no fundo é informar as pessoas sobre o número de especialidades que temos, o número de profissionais que temos, informamos sempre que existe uma nova especialidade e, por sua vez, também sempre que existe uma assessoria de imprensa ativa, como a que nós temos, é muito normal que nós apareçamos em alguns meios de comunicação. Por exemplo, um Observador, um diário de notícias, o Público, associado à parte mais de lifestyle, a NEET, a SAP, ou seja, são plataformas digitais informativas e onde nós com alguma facilidade conseguimos chegar. Estes são artigos de opinião, são artigos onde os próprios jornalistas falam de nós, apresentam-nos como startup, como empresa que tem um determinado modelo de negócio e incentivam sempre à marcação ou no fundo a conhecerem. Ou seja, estas frentes ou este tipo de conteúdo que eu vos estou a apresentar servem essencialmente para criar awareness, não é? Que é o brand awareness, que é tentarmos rapidamente fazer com que a nossa mensagem e a nossa marca chegue a um conjunto de pessoas. Okay? O objetivo é verdadeiramente ter alcance. Por sua vez, em alguns destes conteúdos que produzimos, também tentamos ser o mais comerciais possíveis. Que é, por exemplo, se eu escrevo um artigo de blog a falar sobre os cuidados a ter com a pele no inverno, eu posso listar um conjunto de dicas ou de informações que um profissional me possa ter passado, mas no fim eu vou sempre sugerir que façam a marcação, que se prevenham, que estejam sempre atentas ao que pode ser feito mediante os seus sintomas e, portanto, há sempre uma ação mais de incentivo à marcação do que propriamente somente a parte informativa, que também por si só é importante, não é? Nós não queremos só que as pessoas sintam que somos alguém que está diariamente a incutir marcações de consultas, mas também alguém que está a agregar valor e está a informar. Depois temos o polo oposto, que é o parte dos profissionais. Aí nós temos que ter uma estratégia um pouco diferente. Aqui a nossa rede social preferencial é o LinkedIn, que é uma rede social orientada para a parte de business, parte mais de empreendedora, parte de negócio. E, no fundo, é uma rede social que não é tão expressiva quanto as outras duas que vos mostrei, do Instagram e do Facebook, mas ao mesmo tempo também acaba por ser bastante segmentada, porque sabemos que as pessoas que estão ou que recorrem a esta plataforma digital são pessoas que estão atentas e querem saber um pouco mais sobre novos modelos de negócio, formas de poderem também se relacionar, algum networking, e portanto aqui o conteúdo que nós tentamos passar também em algum momento são as características da própria plataforma, o porquê de quererem estar envolvidos também com a Doctorine e o que é que podem ganhar com isso. E tentamos ter um conteúdo sempre um pouco mais orientado para eles, comunicamos muitas vezes, sempre que existe um profissional novo na plataforma, nós anunciamos, portanto fazemos uma pequena descrição biográfica sobre este profissional, em que é que ele é especialista, em que é que ele pode ser útil para os pacientes, e sempre também temos uma nova parceria, seja com uma clínica ou com uma instituição de peso, nós comunicamos sempre essa parceria, porque no fundo o que estes profissionais também precisam é de alguma comunicação, alguém que fale verdadeiramente deles também para, sejamos honestos, para também alimentarmos aqui um bocadinho o ego destes profissionais que muitas vezes também sentem a necessidade de aparecerem. E verdadeiramente também de se darem a conhecer um pouco mais, portanto é sempre o win-win. Para além disso, nós também utilizamos muito as newsletters, portanto o email marketing, que mais uma vez é dividido entre paciente e profissional. Normalmente o que nós fazemos é 1 a 2 newsletters por mês, para não saturar muito o modelo, ok? Na parte dos pacientes tentamos ser mais uma vez bastante informativos, apresentamos por exemplo o top 3 dos artigos mais lidos, ou anunciamos uma nova especialidade, ou adicionamos, por exemplo, uma característica daquele mês, por exemplo, o mês de outubro foi o mês cor-de-rosa, foi o mês da prevenção do cancro da mama, por exemplo, tivemos vários tópicos que falavam sobre isso, um artigo que falava sobre como as mulheres podem fazer a palpação do peito em casa, como devem fazer, como é que devem estar atentas a esse modelo, por exemplo, esse foi um conteúdo que nós disponibilizamos e depois também partilhamos, por exemplo, se houver um mês que fale sobre a prevenção do cancro do cólon do útero, que fale sobre doenças cardiovasculares, por aí fora, a ideia será sempre podermos informar mais as pessoas e alertar para alguns pontos importantes. Ou seja, estas newsletters têm que ser sempre muito informativas e, no fundo, que retenham a atenção das pessoas.
porque normalmente a newsletter está associada como algo não muito positivo, ok? Nós recebemos muitas newsletters e às vezes acabamos até por considerar que aquilo é spam e deixamos, ou apagamos ou não damos muita opinião. Na parte dos profissionais, mais uma vez, é um pouco oposto, ou seja, temos sempre que encontrar outros ganchos de comunicação. Por exemplo, quais foram as especialidades que geraram mais consultas, algumas dicas também de gestão e empreendedorismo às vezes também é importante, porque muitas vezes os profissionais que têm clínicas nem sempre conseguem ter um olhar mais profundo no que toca à gestão do seu próprio tempo, da sua gestão dos recursos humanos, porque na verdade eles são médicos e não são gestores, portanto há sempre a necessidade também de contribuirmos com um conteúdo mais relevante no que toca à parte de incentivo à organização da própria estrutura. E por sua vez também ser mais inclusivo, dar a entender, de certas formas, que existem várias características dentro da plataforma e as formas com que eles podem beneficiar para ter ainda mais consultas. Portanto, é sempre um modelo um pouco mais de cautela, obviamente, porque temos que manter aqui os nossos profissionais atentos, mas é sobretudo para estar informados sobre novas oportunidades para eles, ok? Temos também, obviamente, depois um conjunto de documentos, seja de vídeo, quer seja de texto, que os ajudam a, por exemplo, fazer o onboarding para uma nova especialidade, como podem fazer gerirem as suas agendas, e no fundo tentamos também fazer essa parte, esse modelo todo numa só forma. Por fim, queria só explicar também um bocadinho como é que nós incentivamos ou como é que nós começámos a fazer o primeiro contacto com os profissionais. Nós criámos, para além da plataforma, como ela está criada, nós temos um campo no canto superior direito, que é um botão que diz se és profissional de saúde. E no fundo é uma segunda página que tem um conjunto de informação relativamente ao como deve ser feito no fundo o registro, e ao mesmo tempo também reforça todas as vantagens de estar integradas com a doutorina. O que acontece? A partir do momento em que o paciente lê a informação toda desta landing page, ele vai receber, obviamente, toda a informação sequencial de como é que pode fazer o seu registro. Portanto, terá que nos enviar um conjunto de informações, cédulas profissionais, especialidades, contactos, e a partir daí a nossa equipa de operações faz todo esse registro. Quando nós sentimos que após o pedido de informações não existe um contacto por parte do profissional, o que nós fazemos através do nosso CRM é lançar uma sequência de e-mails que faça com que estes profissionais possam periodicamente ter acesso a uma informação que poderá estar esquecida, ok? Se depois dessa sequência de e-mails não existe resposta, o que nós fazemos é um contacto próximo através do telefone. Portanto, ligamos aos profissionais, explicamos exatamente o que é que está a acontecer. Portanto, houve um registro, não houve o envio dos documentos e tentamos agilizar da melhor forma para que possa ser feito. Uma particularidade também da nossa plataforma, e foi uma das nossas maiores premissas desde o início, é que os profissionais têm que estar bastante acolhidos, ok? Tem que ser uma plataforma em que nós brincamos muitas vezes que as nossas equipas têm que conhecer cada profissional e eles têm que os conhecer a eles, porque é a melhor forma de nós conseguirmos reter a atenção deles e de os podermos ajudar verdadeiramente, ok? Falando aqui um bocadinho da concorrência, nós temos, por exemplo, um concorrente aqui em Portugal, que é a Doutoralia, que tem origem brasileira, e o que acontece é que a plataforma em Portugal tem bastantes profissionais de saúde, bastantes, mas a verdade é que se hoje forem fazer uma marcação, ou se forem tentar fazer uma marcação para uma determinada especialidade, não têm agendas ativas. Ou seja, o que é que acontece? Muitos destes profissionais foram inseridos em massa para a plataforma, mas depois não foram informados verdadeiramente como é que o modelo tem que funcionar, ou seja, não foram acolhidos, não foram acompanhados. Na verdade, o que nós queremos é que todos os profissionais que nós tenhamos na plataforma tenham agendas ativas, porque é a melhor forma de nós conseguimos garantir que alguém que entre na plataforma e queira fazer uma marcação tem acesso a um conjunto de profissionais com agendas abertas, porque se as agendas não estiverem abertas nem disponíveis,
acabamos por ser mais uma plataforma que no fundo está ali, quase como se fossem umas páginas amarelas. Aqui em Portugal as páginas amarelas, que no fundo antigamente havia uma versão em papel, que era listas e listas de moradas e números de tudo o que havia em Portugal, pessoas, empresas, e agora há um modelo em digital que no fundo é quase como se fosse a bíblia dos contactos, mas depois era como se vocês estivessem a querer contactar ou querer comprar um serviço ou um produto e do outro lado ninguém vos diz nada. Portanto, nós não queremos ter as páginas amarelas neste modelo de negócio, queremos ser essencialmente um agregador de valor, tanto para o profissional que pode receber mais consultas, como para o paciente que sempre que sentir a necessidade de fazer uma marcação pode fazê-lo de uma forma rápida e eficaz. Pronto, em traços gerais, esta é a plataforma, haveria ainda mais algumas coisas para explorar, mas eu talvez parasse por aqui e colocava-vos agora algum tempo para perguntas e respostas. Portanto, Joana, não sei se querem dizer alguma coisa, Inécia, Camila, Marta, fiquem à vontade. Sim, Nuno, obrigada desde já. Sim, se calhar abríamos aqui um espaço para aqui para quem nos está a acompanhar, para levantar questões e aproveitem, não é? Porque de facto temos aqui alguém que nos consegue dar boas pistas ou até deixar comentários ou observações de realidades muito distintas, porque acho que também seria interessante não perceber em Moçambique como é que as coisas de facto funcionam. Portanto, não sei quem é que quer ser aqui a corajosa e dar o pontapé de saída. Não tenham vergonha, podem falar. Olá, Nuno. Boa. Consegue me ouvir? Perfeitamente. Eu estou a ouvir, Aline. Eu não sei se... Consegue me ouvir? Sim, sim. Então, muito obrigada, né, pela partilha e estou muito, muito feliz, né? Eu sou a Aline, sou médica, tive oportunidade de fazer um intercâmbio no Brasil e nesse intercâmbio tive a oportunidade de ter uma consulta, né, numa plataforma que nem Doutorino, também era Doutor o nome da plataforma. E diferente de ser plataforma, tinha um local físico, onde marcava as consultas e você meio que marca a consulta e vê a disponibilidade dos médicos. E você faz exames e tem disponibilidade dos exames online, que foi uma coisa que eu gostei bastante, porque é uma coisa de o paciente ter os seus resultados para toda a vida, porque não vai se perder. Sempre que vai na plataforma, pode baixar, assim como fica na plataforma. Exato. E cá em Moçambique, ainda não temos uma plataforma meio desse gênero, né? E eu acho que é uma das formas também de diminuir enxerte pessoas nas consultas ou nos hospitais, assim como nas clínicas privadas. Então, essa forma de juntar os médicos, eu não sei como é que nós podemos fazer cá em Moçambique, de criar essa equipe multidisciplinar de tantos médicos, informar também a sociedade, os pacientes, né? Criar essa rede, porque tem que se criar uma rede. Visto que temos população que tem seguro, né? Tem seguro, e temos uma população que não tem seguro, mas que também tem a oportunidade de fazer algumas consultas nos hospitais privados. Então, como é que eu preciso saber como é que iniciou bem e como é que ganharam como é que a rede foi criada até o ponto de chegar a ser uma plataforma grande dessa dimensão tão grande, e como é que foi essa multidisciplinaridade dos médicos, conquistar esses médicos para se alinhar a esta plataforma? Essa é a primeira questão, por enquanto.
Muito bem. Aline, obrigado pela partilha. É uma pergunta muito pertinente e, obviamente, podia ter explorado um pouco melhor essa parte, mas é muito simples. Nós tivemos temos várias frentes que atingimos. A primeira que nos fez mais sentido foi irmos diretamente às associações e às ordens, ok? Aqui em Portugal existem a Ordem dos Médicos Dentistas, existem a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Psicólogos, a Ordem dos Fisioterapeutas e, portanto, o nosso primeiro contacto foi com as ordens. E o que é que nós fizemos? Foi parcerias. Apresentámos exatamente o projeto, explicámos exatamente o que é que ele iria acrescentar de valor para os seus associados e para os seus pacientes. Portanto, no fundo, foi a partir daí pedirmos ou criarmos a parceria com estas associações e ordens para que dentro da sua comunicação interna pudessem falar sobre nós aos seus associados. Portanto, houve bastante receptividade, portanto, o primeiro contacto foi a partir daí, mas não foi a única, ok? O que é que nós fizemos? Uma das outras estratégias foi, em Portugal também existe com muita frequência os congressos anuais das ordens ou das associações. O que nós fizemos foi marcar presença em algumas destes congressos e podermos ter o nosso pequeno stand, digamos assim, ou as nossas hospedeiras que pudessem, no fundo, informar as pessoas, os profissionais, sobre esta plataforma. Okay? De uma forma generalizada, todos os profissionais de saúde querem ter mais consultas. Portanto, é a profissão deles, obviamente, que querem ter mais consultas e mais volume de negócio. Obviamente estamos aqui a falar a nível privado, não é? Isto sim também para se calhar, dar uma indicação importante. Os nossos profissionais não trabalham somente na área do Sistema Nacional de Saúde, ok? Trabalham na base particular, ok? Nós não temos nenhum tipo de integração com a área da saúde pública ainda, ok? Portanto, pode ser eventualmente um canal que queremos explorar, mas neste momento não temos essa capacidade, por todos os motivos, pela conjuntura atual do país e do mundo, e por ser também um elemento muito extensivo, portanto estamos a falar de mais ou menos 10 milhões de pessoas em Portugal que têm acesso ao Sistema Nacional de Saúde e outros milhares de profissionais que estão inseridos no Sistema Nacional de Saúde. Portanto, e para além dos congressos, para além da comunicação com as ordens e com as associações, também fizemos o nosso trabalho de manual, que no fundo foi listar um conjunto grande de clínicas e de profissionais, através do LinkedIn, através do Google, identificar quais é que eram, dentro dos vários conselhos, os conjuntos de profissionais e de clínicas, e bater portas, ligar, enviar e-mails. Foi um trabalho muito intenso de prospecção, de mercado, muito intenso. E depois, curiosamente, a partir do momento em que nós já tivemos um papel ativo e intenso sobre este conjunto de frentes que eu nomeei agora, acabámos por ter uma coisa muito interessante, que foi o boca a boca. Portanto, alguns profissionais foram partilhando com outros profissionais e ainda à data de hoje temos procura orgânica, ou seja, pessoas que nos dizem diretamente que se querem inscrever, ok? Um pequeno resumo apenas: congressos, marcações de reuniões com associações e ordens, contactos em vias digitais, nomeadamente o LinkedIn, obviamente que foi exatamente aqui o papel muito importante, porque é onde se reúne um conjunto grande de profissionais, e depois o boca a boca, o bater às portas, ligar, comunicar, informar. Obviamente nem sempre o processo foi fácil, porque nem sempre o ligar foi a melhor forma, nem sempre o bater à porta foi a melhor forma, mas tentámos dentro destas várias frentes conseguir chegar aos profissionais. E, portanto, essa foi verdadeiramente o nosso primeiro grande desafio, foi incentivar e trazer a jogo estes profissionais. Eu penso que respondi à questão, e passando um bocadinho para a vossa realidade. Eu não sei como é que é feita a distribuição e o acompanhamento dos médicos em Moçambique, mas eu acredito que, se fosse a vocês, o que eu faria neste momento seria tentar rapidamente chegar a organizações que já estejam estruturadas e que possam ter alguns associados e, no fundo, apresentar ou este tipo de projeto, ou um projeto um pouco mais simples, mas não fosse de coletar todo o tipo de profissionais e a partir daí tentar gerar um movimento. Mas eu diria que talvez fosse essa a melhor forma. Muito obrigada.
E quanto a seguro, os vossos pacientes todos têm seguro de vida, de saúde, ou todos são bem-vindos? Ou seja, aqui em Portugal não é obrigatório o seguro de saúde, ok? Portanto, existe, eu diria que se calhar mais de 60% dos portugueses talvez tenham um seguro de saúde, mas como eu tinha, não é obrigatório, ok? Ou seja, as pessoas que não queiram ter seguro de saúde têm acesso ao Sistema Nacional de Saúde normal, portanto, obviamente têm algumas taxas que têm que pagar, mas não são taxas muito avultadas. Obviamente que os tempos de espera são sempre um pouco mais prolongados, mas de qualquer forma, quem não tenha a possibilidade financeira de ter um seguro de saúde, consegue ter acesso à saúde em Portugal, ok? Quem queira ter um seguro de saúde, obviamente há um FII mensal associado, Ok. e tem, obviamente, um acesso privilegiado a algumas outras clínicas, obviamente com maior rapidez para a marcação de consultas, com acesso a outro tipo de tecnologia também, acesso a outro tipo de profissionais que possam ser um pouco mais especialistas. Ainda que em Portugal, felizmente, os grandes especialistas ou os grandes médicos, quase todos também fazem prática clínica no Sistema Nacional de Saúde, portanto, para nós também é muito interessante. No entanto, quem tem seguros de saúde acaba por ter acesso a grandes organizações, a grandes instituições de saúde, como por exemplo a CUF, que é uma empresa, é um hospital privado muito grande, os Lusíadas, o Hospital da Luz, portanto são instituições privadas, e quem tem seguro, mais uma vez, consegue ter acesso mais rápido, facilitado e com outro tipo de experiência diferente, não é? Mas pronto, não é obrigatório em Portugal. Quem tem a possibilidade e queira pode tê-lo, quem não queira e não tem a possibilidade tem acesso ao Sistema Nacional de Saúde. Olá, Olá, Mércia. tudo bem? Estou a ver um bocadinho aos cortes. Agora consegue me ver? Agora sim. Estou a ouvir perfeitamente. Boa, eu gostei muito da vossa iniciativa Obrigado. e eu acho que em tempos de Covid é uma das melhores coisas que poderíamos ter feito para que os nossos pacientes não ficassem sem ter consultas. E a minha dúvida vai para como é que vocês fazem, como é que eu digo, como é que vocês se relacionam com as unidades sanitárias? Será que é simplesmente os médicos que têm que falar com as unidades sanitárias onde eles trabalham para receber os pacientes, ou tem uma componente em que o hospital em si ou a clínica em que eles trabalham também ganha com o preço, né? Com a consulta do doutorino? Ok. E Mércia, estava com algumas falhas de som, mas eu acho que percebi a pergunta. Então, o que é que acontece? Quando nós criámos o nosso modelo de negócio, houve uma coisa que ficou assente, que era o nosso principal foco eram os médicos e não as instituições, não os hospitais nem as clínicas. Isto porquê? Porque em algum momento os hospitais privados, as clínicas privadas, acabam por dar maior prevalência a alguns profissionais do que a outros, ok? E esse é o primeiro ponto. Vamos dar a mesma oportunidade a todos os profissionais e não vamos criar aqui uma espécie de monopólio como muitas vezes existe. Para além disso, para além de haver médicos que às vezes acabam por não ter muita oportunidade, porque são médicos novos, jovens, ou porque estão inseridos em instituições onde existem médicos mais velhos, então é dado maior consultas a esse tipo de médicos. E existem também, depois, outro tipo de profissionais que não têm uma estrutura financeira disponível ou tão grande quanto outros grandes hospitais para fazer marketing e, por sua vez, acabam por nem sempre ter um volume de consultas tão grande quanto os outros. Portanto, a nossa base foi: vamos dar a mesma oportunidade de consultas para todos os profissionais, ok? Vamos fazer com que os nossos profissionais tenham um papel ativo e que tenham uma pegada digital, ok? Uma pegada digital é, quando alguém fizer uma pesquisa por um determinado médico, eu consiga ter a base de informação sobre aquele médico. Ou seja, o que é que acontece? É que alguns profissionais ou algumas pessoas não gostam muito das redes sociais ou não têm uma plataforma como, por exemplo, um website para falar sobre a sua atividade profissional. Portanto, pode ser um gosto pessoal ou pode ser simplesmente não terem tempo. E o que, no fundo, o que a Doutorinho permite é de ter um perfil, ok? O que é que acontece?
cada médico tem um link que é, por exemplo, doctorino.com/Dr. Nuno Gonçalves. E essa é verdadeiramente já uma pegada digital. É algo com que os médicos se podem agarrar, ok? Como é que funciona o modelo de monetização? Como nós estamos numa primeira fase a contactar somente os profissionais, o que nós dizemos ao profissional mensalmente existe um FII fixo, um FII mensal, né? Que vamos assumir que são 50 euros. Portanto, nós dizemos que ao final de cada mês o médico tem de nos pagar 50 euros a nossa plataforma. O que nós geramos é volume de consultas. Portanto, temos uma plataforma que tem marketing em funcionamento, que vai chegar a um conjunto de pessoas alargado e que eles poderão ter a capacidade de reter consultas. Ok? Portanto, esse é o modelo de monetização, que é a Doctorino disponibiliza consultas e o médico paga um FII mensal. Okay? Quando falamos em clínicas, o modelo é muito semelhante. Ou seja, não existe uma grande alteração. Ou seja, nós podemos ter uma clínica dentro da plataforma que está dentro dessa mesma clínica dividida por profissionais. Okay? Quanto mais profissionais tiver, maior aumentará o FII, obviamente. Não é? Porque quanto mais médicos tem, mais listagem, mais oportunidade tem de marcar consultas. Obviamente que nós podemos depois fazer uma compensação de valores, ou seja, por volume, não é? Portanto, se houver uma clínica que tem bastantes profissionais, podemos sempre fazer um ajuste se necessário. Mas o nosso principal objetivo desde o início não foi criar perfis de clínica, é criar perfis de médicos. Tem que haver autonomia e independência destes profissionais para conseguirem ter a sua própria agenda, a sua própria carteira de clientes, ainda que estejam noutras clínicas, ok? Porque no final do dia, como eu dizia, nós queremos é que estes profissionais que estão connosco tenham as mesmas oportunidades de negócio do que as grandes instituições e como os outros médicos têm mais anos de experiência ou mais anos de carreira, ok? Portanto, a base de trabalho é esta. E, Mércia, eu não sei se respondi exatamente à pergunta, havia algumas falhas no que me estava a dizer, mas no que toca ao modelo de negócio funciona desta forma. Eu acho que o Nuno não percebeu, não sei se agora consegue me ouvir, mas vou tentar dar um exemplo. Eu sou Mércia farmacêutica e trabalho na unidade sanitária. E a partir do doutorino, faz essa ligação de mim como profissional e os meus pacientes. Mas a Mércia trabalha em algum sítio e eu não vou atender os meus pacientes em casa. Então, eu quero saber se naquilo de eu atender os pacientes na unidade sanitária em que eu estou, não naquilo de oportunidade, se eu tenho mais oportunidade de atender, diferente de um outro médico ou de um outro farmacêutico. Mas eu trabalho na unidade sanitária, e se aquela unidade sanitária onde eu trabalho e vou atender os clientes que fizeram a marcação do doutorino, sai a ganhar isso. Ok, e Mércia, eu comecei a ouvir muito bem, mas depois quebrou um bocadinho a ligação. Vamos ver se eu percebi. Mércia é uma profissional de saúde, quer se inscrever na Doctorino para ter mais consultas, mas depois precisa de um sítio para dar consultas, é isso? Sim, eu trabalho numa unidade sanitária. Então, eu quero saber se a unidade sanitária, o hospital em que eu trabalho, também sai a ganhar pelas consultas que eu vou dar. Ganha porque vai ter consultas. Ou seja, se nós estamos a dizer àquela instituição que vai ter mais consultas, a não ser que a inércia, ou seja, o custo do paciente, ou seja, o valor da consulta seja só para a inércia, é isso? É que normalmente, quando está a levar um paciente para uma clínica, normalmente existe uma percentagem. Ou seja, aqui em Portugal como é que funciona? Eu sou dentista, por exemplo, vou trabalhar para uma clínica. Eu tenho as minhas consultas, dou as minhas consultas, mas o dinheiro que eu estou a gerar é partilhado entre a clínica e mim. Porquê? Porque a clínica tem as instalações, tem as cadeiras, tem os consumíveis, tem a água, tem a luz, tem a eletricidade, por aí fora, tem os seguros. E, portanto, o que acontece é que existe uma percentagem. Imagina, eu sou profissional e ganho 40%. Os restantes são para a clínica, ok? Se no caso da inércia o valor for todo para si, ou seja, a inércia vai dar uma consulta de nutrição, por exemplo, qualquer coisa. Vai dar uma consulta de nutrição e são 50 euros, ok? E esses 50 euros são só para a inércia. Ou seja, eu diria que aí teria que haver uma compensação para que a inércia pudesse fazer a sua consulta na clínica. Ou seja, teria que haver um modelo compensatório, ok? Em Portugal faz todo o sentido os profissionais
estarem agregados às clínicas, primeiro porque têm que ter um local para trabalhar, e segundo, o que a clínica ganha é um volume de consultas, não é? Ganha um volume. Ainda que seja partilhado em percentagens, ambas as partes estão a ganhar. Portanto, o modelo é assim. Não sei se respondi à pergunta agora. Sim, sim. Ok, perfeito. Mais alguma pergunta? Estava aqui a ver se por acaso não... Força, força. Eu gostei da nova. Consegue me ouvir? Sim. Sim, Aline. Eu, sim, eu estava a falar, eu gostei quando o Nuno falou das consultas domiciliares. E não sei se percebi bem aos idosos, pessoas que não conseguem ir para a consulta, né? As pessoas que não conseguem ir para lá, e os médicos vão ao encontro dos pacientes. Nesse caso, eles pagam a mesma taxa ou tem uma taxa meio que elevada em relação a outros? E outra coisa seria... Espera, vir aqui, senão vou esquecer. Quanto a urgências e emergências, né? O doutorinho tem um centro ou as consultas... Eu acho que é quase a mesma pergunta que a Mércia. O doutorinho tem um centro de consultas ou os médicos fazem as consultas onde eles trabalham? Ok, muito bem. Então, respondendo à primeira pergunta, cada profissional tem o seu valor, o seu preço, digamos assim. E, portanto, são eles que se regem pelo valor e pelo preço que querem cobrar ao paciente. E o paciente também escolhe, não é? Mas tem uma listagem de 10 profissionais e escolhe qual é aquele que quer comprar o serviço, não é? Ou que quer fazer marcação. E, portanto, no que toca aos domicílios, o que acontece é que é feita a marcação, o profissional desloca-se à consulta, o pagamento é prévio antes disso. E normalmente não há um custo superior, à partida não há um custo superior de preço, ou seja, como nós atualmente trabalhamos com parceiros em que já têm um modelo bastante bem consolidado, portanto já têm as carrinhas, já têm os próprios médicos alocados, normalmente não há um custo subcarregado para além do custo da consulta, ok? Posso dizer que varia, oscila bastante, mas não nada de muito significativo, ok? Normalmente estas consultas de domicílio são, eu dizia há pouco dos idosos e da mobilidade reduzida, ou até mesmo na parte pediátrica. Isso funciona bem porquê? Porque às vezes os idosos ou precisam de fazer um penso, ou precisam de medir fazer alguns exames rápidos, por exemplo, aos diabetes, à tensão, parte visual, de mobilidade, e a partir destas consultas ao domicílio é possível fazer, obviamente com alguns instrumentos e com alguma tecnologia, mas é possível fazer isso. A mesma coisa também para a parte pediátrica, ou até mesmo nós quando digo nós, jovens ou jovens adultos. Nós às vezes podemos estar em casa ou começamos com uma pequena febre, uma pequena dor, ou sentimos algumas tonturas por aí fora, e às vezes sentimos a necessidade antes de avançar para uma emergência, para ir a um hospital, bom, vamos receber alguém aqui em casa, vamos ver primeiro se há um estado de alerta, se há necessidade ou não. Pronto, isso é muito comum. Aliás, há cada vez mais instituições privadas em Portugal que já têm este modelo de médico a casa, cada vez mais. Pronto, é feito desta forma, ou seja, resumindo, não há um valor muito elevado para uma deslocação ao domicílio, ok? Independentemente disso, cada profissional faz o seu pressário, digamos assim, tabela os seus preços, e do outro lado o paciente é que seleciona qual é aquele que prefere. No que toca à parte das urgências,
nós não temos um espaço físico. Eu acho que não me expliquei bem. No fundo, aqui esta urgência tem a ver com um contacto através de videoconsulta, exatamente como estamos a fazer agora, ok? Não há uma deslocação direta ao local. O que é que acontece? É que esta videoconsulta vai permitir fazer uma análise, uma triagem um pouco mais exaustiva, um pouco mais rápida também, mas vai permitir fazer logo aqui um conjunto de perguntas que pode deixar... que pode deixar logo ali, traçar logo um plano do que toca ao que devem fazer, ok? Portanto, nós não temos nenhum espaço físico, a Doctorina é uma plataforma 100% digital, ok? E portanto o que nós no fundo é agregamos profissionais e clínicas. Os pacientes que queiram usufruir dos nossos serviços poderão fazê-lo, não é? O agendamento para uma marcação física, videoconsulta, domicílio ou então urgência, que ainda assim é uma videoconsulta, mas é um tipo de consulta diferente porque é mais rápida, ok? Ou seja, enquanto a videoconsulta tradicional pode ser feito, por exemplo, para o dia seguinte ou daqui a 2 dias, a urgência é em menos de 1 hora, 2 horas, normalmente é o que nós prevemos. Muito obrigada. E já pensaram em ter um espaço físico? Consegue me ouvir? Sim, eu estou a ouvir. Consegue me ouvir? Sim, eu estava a perguntar se já pensaram em ter um espaço físico, além do digital, e já pensaram também fazer meio que um clone nos outros países também? Sobre o espaço físico, não nos fará sentido, porque, como eu dizia há pouco, nós somos uma plataforma digital, ou seja, se nós criássemos um espaço físico, seria talvez um balcão de informações, ou seja, nós nunca poderíamos ter ou seja, nunca poderíamos ter uma clínica, ou pelo menos não está previsto fazê-lo, porque nós não somos clínica, nós somos agregadores, portanto, nesse sentido não faria muito sentido. No que toca a podemos ter aqui alguma expansão do mercado, apesar de nós queremos consolidar bastante o mercado português, até porque nos permite testar e ver se funciona bem, se está bastante integrativo, o que é que podemos melhorar, quais é que são verdadeiramente as oportunidades que ainda podem ser exploradas. Portanto, queremos verdadeiramente consolidar o mercado português. No entanto, olhamos cada vez com mais atenção para o mercado ibérico, portanto olhamos um pouco para a Espanha, até porque é o país que está ao nosso lado, e portanto encaramos aqui a Espanha como um possível país a explorar. No entanto, nós estamos totalmente fechados a outro tipo de países ou de outro tipo de realidades, ok? E portanto, com o tempo e com a nossa experiência e o que vamos recebendo, pode haver a possibilidade de integrarmos outro tipo de projetos. Posso-vos também partilhar que já tivemos alguns contactos com, por exemplo, o Reino Unido, tivemos também em tempos um contacto até com Angola também, no sentido também de nós conseguimos providenciar numa primeira fase alguns profissionais por videoconsulta para ajudarmos também o povo angolano em algumas frentes. Estas foram dois contactos que depois acabaram por não surtir efeito, mas ou seja, há contactos permanentes, há vontades permanentes em podermos trabalhar em parcerias, no que toca ao Doctorino e no modelo de expansão. Como eu disse, poderá eventualmente a médio prazo ou a longo prazo haver provavelmente a expansão do mercado para o resto da Europa, ou se houver depois a oportunidade de irmos para outros países, também podemos fazê-lo. Muito obrigada. Não sei se mais alguém, na verdade, tem alguma intervenção, porque também já ultrapassamos um bocadinho o tempo que tínhamos reservado. Acredito que também tenha aqui também outras tarefas para abraçar. Se mais ninguém tiver nada a acrescentar, resta-me só agradecer-lhe a disponibilidade e desejar o maior sucesso para todo o projeto. Nuno, muito obrigada. Obrigado, Joana, obrigado a todas as que participaram e que me ouviram aqui durante estes últimos minutos. Joana, queria também deixar-me à disponibilidade para qualquer tipo de esclarecimento, alguma questão que tenham posteriormente a esta conversa. Iria pedir até
que pudesse passar o meu e-mail, por exemplo, e depois, Ok, sim, disponibilizo, sim. e pronto, olha, desejar-vos também todo o sucesso, muita saúde, e especialmente porque estamos numa fase em que Exatamente. protejam-se e pronto, há uma coisa que precisem estou deste lado, muito sucesso para todas e felicidades também aqui pelo vosso projeto, bastante interessante, Obrigada. ter aqui esta ação pedagógica em sociedades às vezes não muito desenvolvidas, acho que é super importante não deixarmos simplesmente os países ou algumas comunidades simplesmente manterem-se estagnadas, acho que é super importante incentivar sobretudo e educar e dar as ferramentas suficientes para que as pessoas possam ter a mesma igualdade de oportunidades como nós temos na Europa e acho que é super importante, parabéns também por isso e muito sucesso. Obrigada, Nuno. Ânimo e saúde, que é o que é preciso neste momento. Obrigadíssima. Com licença. Obrigada, bom dia.